Bem-vindos ao programa Diálogos sobre a Vida, em que aqui eu, Marcos Rezende, junto com meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande Jiddu Krishnamurti. O tema que nós escolhemos para hoje é o fio da navalha e a sabedoria flexível. Vocês vejam que numa simples frase ele está mostrando e a rigidez mental, em geral, ela é problemática, ela leva ao fanatismo, né? Ela leva a posturas, às vezes duras, às vezes cruéis. E ele sempre fala que a mente precisa ser permeável, precisa ser maleável. Ela não pode se agarrar. E é o que a maioria das pessoas fazem, se agarra numa ideia, se agarra numa crença, acha que tem a verdade. E dessa forma ela perde assim essa mobilidade, essa leveza, e também vai se traduzir em clareza e em profundidade, porque a mente rígida, ela não consegue mergulhar, não consegue se aprofundar, ela fica agarrada, apegada a uma visão, a uma ideia, né? E a coisa de que a vida é um fio de navalha, realmente, se a gente for olhar, a gente é desafiado o tempo todo nas pequenas coisas do dia a dia, em tudo, tudo, desde as relações com as pessoas, até o que você vai comer hoje, até como que você vai tratar uma questão que foi apresentada para você, até como que você vai enfrentar uma situação difícil que a vida trouxe. Então a gente é desafiado o tempo todo. E a qualidade da vida, a qualidade daquilo que a gente põe no mundo, vamos dizer assim, depende muito de como nós atuamos diante desses desafios. Às vezes a gente reage mecanicamente, às vezes a gente reage compulsivamente, ou às vezes a gente se retrai com tensão, com medo, com travamento, né? Às vezes a gente é agressivo, às vezes a gente é irritado, às vezes a gente é nervoso. Tem tantas maneiras de lidar com as pequenas e grandes coisas da vida, né? Então, essa sabedoria flexível que o Krishnamurti fala, a gente sempre pensa na sabedoria relacionada às grandes causas, aos grandes ideais, a uma coisa num sentido maior. Mas a sabedoria, ela está em como você lida com o seu cachorro, como você lida com o seu vizinho, com seu colega de trabalho, sua esposa, seu marido. Às vezes as pessoas estão tão apaixonadas por certas ideias, certas causas, e não olham o que está ali do seu lado, né? Até circunstâncias que a gente encara todo dia de pessoas pedindo esmola, que está sendo muito frequente no trânsito hoje em dia. Você fazer alguma coisa ou não fazer nada, ou às vezes você não tem dinheiro, né? Mas abre a janela, dá um sorriso, a pessoa fica mais feliz às vezes do que se você tivesse dinheiro. Enfim, cada situação, pequena ou grande, demanda atitude da nossa parte. E atitude não é só ação no sentido externo. Às vezes a atitude é não fazer nada, mas é consciente que a sabedoria está em não fazer nada em determinadas circunstâncias, né? Então, eu acho que a gente precisa perseguir isso aí, Edu, para a gente. Porque o fio de navalha é uma coisa muito estreita, né? Uma coisa, um ponto de equilíbrio muito delicado. E se a gente quer uma vida plena, feliz, uma vida que você enriquece a vida dos outros e, consequentemente, a sua, grau de atenção, de presença, de cuidado é outro. Não pode ser essa vida aos trancos e barrancos que a gente normalmente leva. Eu achei essa frase dele muito profunda, muito clara e, ao mesmo tempo, muito desafiante para nós, né? Como é que a gente vai encarar a vida nesse fio de navalha que, no menor descuido de desatenção, você cai para um lado ou cai para o outro, né?
Na menor desatenção. Como que a gente vai encarar esse fio de navalha com essa sabedoria flexível? O que que você acha aí, hein, Edu? Pois é, Marcos, esse termo, o fio da navalha, é um termo que é muito usado na tradição hinduísta, associado ao caminho espiritual, ao trilhar do caminho espiritual. No Katha Upanishad, que é um dos Upanishads mais importantes, que trata, inclusive, da questão da morte, esse termo é utilizado para indicar aquele caminho que é o caminho natural, é o caminho daquele que está seguindo a sua intuição, que está, como você falou, atento, está caminhando não baseado, aí eu estou trazendo um pouco a visão do Krishnamurti, não baseado nas suas ideias, nas suas predileções, nos seus desejos, porque a vida está sempre nos puxando para um lado e para o outro, né? São os medos, os desejos, e isso faz com que a gente viva uma vida assim muito instável, com atrações e repulsões. Já o caminho espiritual, nessa visão que é também hinduísta, representa um caminho em que você caminha não voltado para a satisfação de prazeres ou para conquistar alguma coisa ou fugir de algum desconforto, mas aquele caminho intuitivo que você sabe que, que precisa ser trilhado porque é o seu caminho. E ele é muito estreito, como o fio da navalha, porque ele exige, como o Marcos falou, uma atenção muito grande. Na hora que você está desatento, você pode enveredar por um descaminho e cair fora dessa trilha, né? Então, o caminho espiritual não é um caminho fácil, né? Não é um caminho que qualquer um pode trilhar. É necessário uma disposição e um foco e uma sintonia, eu diria uma sintonia muito grande com a sua natureza espiritual. Quer dizer, uma conexão. Se você não estiver conectado, você não vai saber aonde caminhar, você vai andar na incerteza, sem saber qual o passo que é correto, né? Já quando você está conectado dentro de um espírito de unidade, de conexão com o Supremo, você sabe exatamente qual o passo que você precisa dar. E isso que é bonito, né? Você caminhar de acordo com aquilo que a vida espera de você naquele momento. Não é algo premeditado, não é algo que é produzido pelo pensamento, mas é um caminho natural, que é o seu caminho. Tem a ver com o seu Dharma, tem a ver com tudo aquilo que o mundo e a vida esperam que você faça. Então, não é um caminho tranquilo, né? É algo que exige muita sabedoria e, como você falou, Marcos, muita flexibilidade. Isso pode parecer duas coisas desconectadas, né? Porque geralmente, quando você tem um caminho difícil, você precisa de muita tenacidade, muita força, mas a maneira como o Krishnamurti coloca, você não caminha nessa trilha como se fosse um alpinista que tem que usar de toda a sua força. Você usa muito mais a sua força interior, a sua intuição. E você sente qual é o caminho. E isso me lembra também toda aquela filosofia que está ligada à tradição zen budista do arqueiro, que o arqueiro só consegue acertar o alvo com precisão quando ele esquece de si mesmo, quando ele esquece que ele está puxando o arco e soltando um desejo de chegar à sua meta, ao seu alvo, né? Segundo a tradição do zen budista do arqueiro, você tem que chegar a um ponto que a flecha sai sozinha, não sai como fruto de uma decisão pessoal. Ela sai na direção da sua meta porque é o que tinha que acontecer. É a expressão da sua vontade espiritual que está direcionando o caminho correto. Então, acho muito bonito, né? Essa ideia de que existe um caminho difícil, um caminho extremamente estreito,
mas que é o nosso caminho e que nós podemos trilhá-lo se nós estivermos atentos, se nós estivermos conectados, se estivermos abertos para essa iluminação espiritual. Edu, toda vez que alguém fala em caminho espiritual, eu procuro puxar para a vida do dia a dia. Porque é muito comum a nossa mente divisora, classificadora, às vezes, coloca o caminho espiritual como um escaninho a mais dentro dos problemas em geral, né? Eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa que eu tenho muita admiração, mas que naquele dia ela não estava muito bem, talvez. Aí ela estava falando algumas coisas e tal, mas é um espiritualista. Aí eu falei assim: e o caminho espiritual? Aí ele respondeu assim: olha, eu tenho problema no casamento, eu tenho problema no trabalho, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema de toda ordem, ainda tem o caminho espiritual. Ou seja, como se fosse mais um problema, ter que viver uma vida espiritual no meio de tantos problemas, né? Mas, na verdade, se existe um caminho espiritual, ele é o viver de cada dia. Não existe um caminho fora desse viver, um caminho imaginário. Você pode ir para o Tibete, pode ir para um mosteiro, para onde você quiser, mas lá você vai encontrar você mesmo, com os seus conteúdos, né? E ainda que haja um isolamento, eu me lembro de pessoas que fizeram aquele retiro de 3 anos, 3 meses e 3 dias. Um deles foi o Pierre Weil, que ele fez 2 vezes esse retiro, né? E aí, no final, perguntaram para ele: o que que mudou significativamente em você? Ah, eu me tornei uma pessoa mais paciente. Ótimo, excelente. Mas você precisar ficar 6 anos, 6 meses, 6 dias trancafiado no lugar para se tornar uma pessoa mais paciente, eu não sei se existem outras maneiras, talvez, não vou agora eu entrar no mérito, mas mais sábias de lidar com isso, né? Então, eu acho que o dia a dia é o caminho, o dia a dia. Só que no dia a dia tem horas que a gente sobe, tem horas que a gente desce, tem horas que a gente sobe porque nós somos físico, nós somos emocional, nós somos mental, somos espiritual. E conforme os desafios que a vida traz e a maneira com que a gente responde, ora a gente baixa mais a vibração, ora a gente sobe um pouco, né? E o que o Krishnamurti está falando, segundo eu compreendo, é um estado de leveza, de clareza, de atenção, de desprendimento das coisas do mundo, aquela coisa, estar no mundo sem ser do mundo, que para qualquer coisa você age com a sua natureza interna, seja uma coisa pequena ou uma coisa grande, né? Mas nem sempre nós estamos nesse estado. Daí eu vejo a importância, você falou um negócio interessante. Quando a pessoa precisa de força, né, precisa de força, nem sempre a flexibilidade está presente. Realmente, se você está numa fossa, se você sofreu um baque, uma perda, uma coisa muito forte, né? Cara, a verdade é que você está na fossa naquele momento. Você não tem que estar numa leveza quando a verdade é a fossa, né? E aí, se você for verdadeiro ali, se você não fugir daquilo com explicações, com sublimações, com repressões, seja lá o que for, aquilo vai se transformando. Eu me lembro do episódio quando morreu o irmão do Krishnamurti, Nityananda. E o Krishnamurti tinha um certo apego a ele, porque era o único irmão de carne que ele tinha naquele mundão que ele estava envolvido, né? E era uma pessoa muito ligada internamente a ele. E aí diziam que o irmão parece que tinha tuberculose, diziam que ele podia morrer, diziam que ele seria preservado por causa da obra que o Krishnamurti tinha que fazer, e ele acreditou que seria preservado, né? E num certo momento ele estava viajando para a Austrália num navio e chegou o telegrama com a notícia que o irmão dele morreu, né?
Diz que ele ficou uns 2 ou 3 dias trancado na cabine, chorando, soluçando, gemendo, vivendo aquela dor. E quando ele chegou na Austrália, ele era outra pessoa, ele era radiante. Então, assim, às vezes a gente precisa de força para sair do buraco e nem sempre representa essa leveza flexível que nós estamos falando. Mas se você estiver sendo verdadeiro com a energia daquele momento, ela vai se transformar. Porque sempre que você fica com o que é se transforma, né? Então, eu vejo que a gente não pode também ficar só no teórico, verbalizando, é necessário essa sabedoria flexível. Perfeito, é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa é viver uma vida em que a gente não fique caindo no buraco. Mas a vida tem maneiras de nos testar. Ela tem as provações dela. Ela tem as tempestades que ela manda para ver como é que a gente dirige a nossa nau, não é assim? E aí é a hora de você buscar mais energia, mesmo que não seja com essa leveza toda, com essa talvez com essa flexibilidade toda, mas eu acho que está tudo integrado nesse processo maior. Quando a gente passa pela tempestade e sobrevive, né, naturalmente, tem que ficar com as sequelas das marcas, das dores, dos sofrimentos, que às vezes, de alguma forma, deformam a pessoa. Né? O sofrimento ele pode te fazer crescer ou ele pode te deformar. E quando a gente passa pelo sofrimento, quando ele vem sem deformação, a gente cresce, a gente está maior e com mais clareza e mais sabedoria flexível. Como é que você vê isso aí, Edu, dessa coisa da força que às vezes é necessária, até na cidade, e essa sabedoria flexível? Marcos, nós sempre valorizamos muito a força, né? Inclusive a força física para resolver os nossos problemas. Existe até esse mito da uma pessoa forte, uma pessoa mais poderosa, né? Isso desde criança que a gente olha sempre as pessoas que são fortes assim com uma certa admiração. Mas na vida espiritual, a força tem uma outra conotação. Não é a força física, é uma energia que permite que você siga o seu caminho de uma forma objetiva, que esteja com a mente sempre despoluída e não deixe que aquele frescor natural da vida se esvaia, né? Você falou dos momentos difíceis pelos quais nós passamos, que o Krishnamurti passou, todos passam, mesmo as pessoas mais elevadas. E esses momentos mais difíceis, que são os momentos de perda, momentos de grandes mudanças que afetam o nosso equilíbrio interior, são instrumentos para nós crescermos. Aquela, aquela comparação que se faz, que quando se encontra uma pedra no caminho, você tem duas possibilidades. Uma é reclamar da pedra, aquela pedra está prejudicando o seu trabalho, ela vai fazer com que você tropece e caia. Essa é a maneira como a maioria das pessoas encara os problemas, as provações da vida, né? E a outra é você encarar aquela pedra como um degrau para você ascender mais um nível dentro da sua elevação espiritual, dentro da sua caminhada espiritual. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e o Marcos Rezende conversamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. O tema de hoje é o fio da navalha e a sabedoria flexível. E eu queria lembrar
de uma citação feita pelo Dalai Lama, muito interessante, em que ele diz que o Krishnamurti foi uma das pessoas mais brilhantes do nosso, dos maiores pensadores do século passado. Então, esse dito pelo Dalai Lama tem um peso grande, né? Mas vamos aos nossos trabalhos. Então, esses obstáculos, esses momentos difíceis, né, têm que ser vistos pelo caminhante, vamos dizer assim, como uma oportunidade de crescimento. Então, você aceita de boa vontade todas essas dificuldades que surgem, não se rebela contra elas, aceitar tudo que a vida lhe traz com alegria, sem perder aquela energia, sem deixar de agradecer a vida por tudo que você tem experimentado, por tudo que você recebeu de coisas boas da vida, e continuar a sua vida seguindo esse fio da navalha, que é muito fácil a pessoa se deixar levar por um descaminho porque não está atenta, porque não aceita a vida como ela é. Aquilo que o Krishnamurti fala, uma coisa é a realidade, como ela é, outra é aquela que você gostaria que fosse. Não adianta você imaginar um futuro é, de rosas, um futuro maravilhoso e desejar intensamente aquele futuro, se aquele futuro está descolado da sua realidade. Então, por que ficar imaginando, desejando coisas, se você tem um caminho para trilhar e um desafio nesse momento a realizar, que é continuar no seu caminho, seja ele um caminho difícil ou um caminho mais tranquilo, porque, como você falou, existem momentos em que você está no meio da tempestade e momentos de bonança. Você tem que caminhar sempre, independente das condições ambientais, caminhar sempre na sua direção. Quando você está no meio da tempestade, você tem que ver que aquela tempestade é que nem uma pedra no caminho que você tem que usar para aprender, para galgar mais um degrau dentro do seu trabalho espiritual. Então, é muito importante nós nunca nos deixarmos contaminar pelas questões menores, né? Às vezes, você vê quantas vezes nós ficamos descontentes e tristes por causa de uma coisa pequena, né? Uma coisa de menor importância, né? Eu lembro sempre aquilo que o Ricardo costuma falar, né? Que diferença vai fazer isso daqui a 100 anos? Provavelmente diferença nenhuma, né? Então, mas a gente, às vezes, se apega a um probleminha pequeno e dá uma dimensão para ele muito maior do que ele merece. Então, se você tiver realmente ciente da grandiosidade da sua vida, da sua missão e do trabalho que você tem para realizar, as pequenas coisas vão sendo colocadas de lado, os problemas de saúde, as perdas, você segue o seu caminho com alegria, sem achar que tem nada errado. É a sua vida e você vai continuar seguindo o fio da navalha, não é, Marcos? Um outro aspecto que eu acho que tem a ver com esse fio de navalha está relacionado às imagens que a gente cria na mente. Porque normalmente a gente tem ideia sobre tudo e a gente age em função dessas ideias, não é? Nesse mesmo post que eu recebi, que deu margem a escolher esse tema, o Krishnamurti fala assim: feliz é aquele que não é nada. Então repare só, você cria uma imagem da outra pessoa, você ao invés de se relacionar com a pessoa, você está se relacionando com a sua própria imagem que você criou dela. E que nem sempre ela está agindo de acordo com aquela imagem. Da mesma forma, o sentimento de autoimportância é uma imagem de si mesmo, né? Então, muitos dos desencontros que acontecem nas relações têm a ver com o jogo de imagens que se produz na mente.
e aí você já vê fulano de um jeito, ciclano de outro, cada um e tal. As situações mesmo, você imagina, às vezes, uma situação de pânico, que ela não é. Ou às vezes você acha que uma coisa é muito favorável e ela tem problemas envolvidos. Então, as pessoas funcionam muito em função da imagem que elas fazem da vida. Como que é possível essa sabedoria flexível a gente desculpem, a gente se relacionando através. Desculpe, gente, é porque na minha fala eu podia espirrar quando o Eduardo estava falando. Mas agora eu que estou falando, o que eu vou fazer? Então, essa questão das imagens na mente, elas impedem esse fio de navalha e essa sabedoria flexível. Por quê? Porque se você não tem imagem nenhuma na mente, por exemplo, da sua esposa, ou sua namorada, seu namorado, seu esposo, por exemplo, vai se criando entre os dois toda uma coisa de imagens e muitas vezes você perde o sentido do momento, do que é adequado para cada momento. Você às vezes nem percebe que a pessoa está querendo uma coisa ou ela não está querendo outra, porque você não está atento, você está em função da imagem que você criou. Né? Então eu vejo que essa afirmação, feliz é aquele que não é nada, a pessoa que não tem nenhuma imagem de si mesmo, que não se acha bom nem mal, não se acha grande nem pequeno, né? E também não tem imagem dos outros, ou se tem, percebe e deleta, por perceber, deleta. Essa pessoa tem a capacidade de, para cada instante, dar a resposta adequada, para cada instante, agir com a sua melhor natureza. Porque veja só, as imagens são arquivos da memória, e a memória é um nível do ser. Assim como o emocional é outro nível do ser. E dependendo, a gente vai reagir com coisas que estão na mente, com coisas que estão no emocional também, né? Mas quando a gente não tem imagem nenhuma, quando a gente está livre desse passado, né? Como ele diz, liberte-se do passado, você tem a mente nova, a mente ágil, a mente clara, a mente presente no agora, a mente viva, acordada, vazia, para simplesmente dar a atenção que é necessário ao que for. Seja um diálogo como esse, que a gente tem que estar muito atento, senão a gente se perde, né? Seja qualquer outra coisa que a vida traga, uma pessoa pergunta, a outra fala, um cachorro expressa alguma coisa, ou sei lá. A gente, quando consegue perceber quanto as imagens criadas são nefastas para uma vida de relação, e consegue deletar as que surgem, cara, a relação é sempre nova, a relação é sempre rica. Mas se a gente carrega as imagens, mano, é assim, a minha esposa é assim, né? Meu marido é assim, e aí fica aquele jogo, né? Muitas vezes aquele jogo que só continua se ele se equilibrar, senão acaba dando problema, né? Mas enfim, eu vejo a importância muito grande dessa mente vazia para essa sabedoria flexível e para você poder seguir o fio de navalha. E mesmo que você não siga, você escorregou, saiu do fio da navalha. É aquele tropeção que você, opa, olha para isso. É mais uma sacada, é mais uma percepção que vai te trazer de volta para esse fio de navalha. Você vê esse negócio das imagens na mente, para efeito dessa sabedoria flexível que a vida requer de nós. Como que você vê isso aí? Essa frase que você mencionou, né, que Krishnamurti, que feliz é aquele que não é nada, né?
é muito sugestiva e tem muito a ver com esse tema do fio da navalha, porque você não ser nada é você não se considerar alguma coisa, não se considerar melhor que o outro, não se considerar que você tem mais direitos do que o outro, que você é uma pessoa muito especial. É Não tem autoimagem, simplesmente né? Não é tem autoimagem. autoimagem. Não tem autoimagem. E você não tendo autoimagem, você vai fazer aquilo que tem que ser feito, sem se preocupar que os outros vão achar, se os outros vão ficar satisfeitos ou vão criticar. Não importa. É o seu caminho, é aquilo que você precisa fazer. E isso tem a ver com a flexibilidade, porque quando você está amarrado com uma ideia, um conceito, você não tem flexibilidade, você quer provar que aquela sua ideia é verdadeira, que aquele seu conceito é o certo, que os outros estão errados. Então você perdeu aquela leveza, perdeu aquela condição que é fundamental para caminhar no fio da navalha. Você vê uma pessoa muito pesada, cheia de uma mente muito cheia, ela tem dificuldade de se equilibrar, não é? Ela precisa se esvaziar, vamos dizer assim, para ter a leveza que vai permitir que ela caminhe facilmente no fio da navalha, sem se machucar e sem cair ao mesmo tempo. Então, você vê que são conceitos que estão relacionados. E a flexibilidade tem a ver também com a vida espiritual, no sentido de que você está preparado para se dobrar diante das circunstâncias da vida, né? Tem aquela imagem que é muito utilizada de que uma árvore velha e ficou muito rígida, quando venha uma tempestade, um vento forte, ela cai, porque ela não conseguiu se dobrar ao vento. Já uma árvore nova, um bambu, consegue, né, se dobrar ao vento, e na medida que ele se dobra, ele não quebra e não é arrancado com as raízes, como uma árvore que já está rígida e não consegue se adaptar às circunstâncias, não consegue se dobrar ao vento, né? Então, essa sabedoria da flexibilidade tem a ver com você se não querer impor, não ser rígido em relação àquilo que está acontecendo em relação a você. É ser flexível, é aceitar as coisas com amorosidade, dar a vez, não querer impor suas ideias e estar sempre preparado para rever os seus conceitos, sem ter nenhum apego àquilo que você já acreditou no passado. O que você já pensou no passado, o que você sentiu ou concebeu no passado, não tem importância. A importância é aquilo que você está vivenciando no aqui e no agora. É o caminho que você está trilhando, tem que ser trilhado com muita bondade, com muita atenção, com, com leveza e com compaixão também, né? A compaixão é derivada justamente dessa percepção que o outro e você são uma coisa só. Aquele conceito de um ser separado, um ser que você tem que preservar e tem que impor aos outros, já caiu por terra. Então você é um com os outros seres, com os outros seres humanos, inclusive. A compaixão surge dessa percepção de você ter paixão com, né? É aquela energia que te anima, que é a energia da vida, não é sua, é uma energia divina que é repartida com todos os seres. E na medida que você caminha, você não pode caminhar só. O fio da navalha é um caminho que você trilha junto com todos aqueles que fazem parte da sua comunidade. Isso é uma coisa muito bonita, né? Você não está caminhando só, você está junto com toda uma comunidade de seres de boa vontade e está junto também com seres divinos que são a sua inspiração, os mestres de sabedoria, os santos seres que estão sempre orientando aqueles que estão abertos para a luz divina. Então você vê que essa flexibilidade é fundamental na nossa vida. E na hora que a gente percebe algum resquício de dureza mental, de, de incapacidade de aceitar um outro ponto de vista, de intolerância, nós precisamos observar e verificar que isso aí não faz parte
da nossa essência e continuar naquele caminho que é o caminho da autorrealização também, esse caminho do fio da navalha. Pois é, Edu. E você veja, por exemplo, os preconceitos, que são imagens, conscientes ou inconscientes, eles nos impedem de ter essa flexibilidade, né? E também, às vezes, as pessoas ficam assim, nessa busca do caminho espiritual, elas ficam desenvolvendo um certo puritanismo e acabam caindo na inação, não é? Tem coisas que são extremamente urgentes, que elas precisam ser imediatas. Tem outras que você tem que levar uma paciência infinita, né? Um exemplo, você está num paiol e começa um foguinho. Tem situações que se você resolver de imediato, ali, se tanca o fogo, e tudo bem. Se você não agir rápido, quando você vê um incêndio destruidor. Estou falando isso nas consequências, nos efeitos das relações mesmo. Esse exemplo do fogo no paiol é um símbolo, é uma analogia. Mas tem situações que, se você agir rápido e de forma completa, o problema está resolvido. E se você não age, ele vai virando, vai virando, vai virando um problema gigantesco, né? E tem outras situações que tudo que você pode fazer é ter uma paciência infinita, porque não dá para fazer diferente dentro de determinado contexto, né? Então, esse fio de navalha não é você criar uma redoma de puritanismo, eu não posso sair do fio da navalha. Não, porque, na verdade, as ações que estão no fio da navalha tem a ver com aquela citação do Luz no Caminho que você faz de vez em quando. Deixa o guerreiro combater por ti. E que aí você não errará nenhum golpe, né? Porque as ações que vêm do ser interior, do eu superior, do ser divino, ou da consciência liberta, você pode dar o nome que for, elas são precisas, elas são claras, e elas são completas. E as ações que vêm de uma origem emocional, física, todas essas outras, elas tendem a ser incompletas, né? Então, tem muito a ver de onde se originam as nossas ações, né? Eu vejo, por exemplo, que você está querendo emagrecer, por exemplo. Aí você toda hora quer comer um doce. Aí, na hora que você quer comer, você percebe aquela gulodice, aí você tem a chance de não comer, por exemplo. Não, não estou falando de repressão, não. Estou falando de percepção. Quando você vê, você já está comendo menos. Mas por quê? Porque a consciência está atenta às motivações que vêm do mental, do emocional e até do físico, que são muitas vezes inadequadas, né? E quando as nossas ações se originam desse, dessa percepção livre, né? Dessa sabedoria flexível que não tem passado, que ela é a clareza no agora, elas são completas, às vezes rápidas, urgentes, outras vezes com uma espera longa, né? Mas são adequadas para cada situação que a vida apresenta. Chegamos ao final de mais um programa, mas o trabalho não para, porque as reflexões continuam e todos são convidados a participar das próximas edições desse programa e também de assistirem a edições passadas, tanto do último programa como dos anteriores, que estão disponíveis no canal Suprem da União Planetária e no canal da Sociedade Teosófica no YouTube. Até a próxima. Namastê.